Meu nome é Elias, sou engenheiro civil aposentado. Nunca fui de acreditar em assombração, tampouco tive medo de mato, mina ou lugar velho. Cresci em Ouro Preto, Minas Gerais, no meio de igreja barroca, pedra úmida e história mal contada. Em 1973, eu era recém-formado e fui contratado por uma empresa para fazer uma avaliação estrutural de antigas linhas ferroviárias na região de Mariana. Queriam saber se dava para reativar algum trecho para turismo. Um dos lugares que precisei inspecionar foi o Túnel do Silveira, uma passagem escavada na rocha que ligava dois povoados quase fantasmas. O túnel tinha pouco mais de 300 metros. Curto, tecnicamente falando. Mas ninguém da cidade quis me acompanhar. Nem para segurar lanterna. Disseram que ele era torto. Que quem entrava por um lado, às vezes, não saía do outro. Que o túnel enganava a cabeça. Parecia brincadeira de mineiro, sabe? Aquele jeito de falar irolado, com um olho sério e o outro sorrindo. Mas teve um velho, o senhor Valdemar, que me deu um conselho antes de eu ir. Se o senhor for mesmo, não escuta, não olha e não responde. Não entendi na hora. Achei folclore. Besteira. Peguei meu equipamento, lanterna, prancheta e fui. A entrada do túnel já era diferente. Não era só escura, era escura demais, mesmo para um lugar fechado. O mato ao redor não crescia direito, como se tivesse medo. E dentro, fazia frio. Um frio que não era natural. Não gelava a pele, gelava os ossos. Entrei. Os primeiros metros foram normais. Umidade, cheiro de mofo, pedra antiga. Mas no meio, as paredes começaram a suar, como se respirassem. A luz da lanterna oscilava. Eu bati as botas no chão para manter o foco. A sensação de estar sendo seguido começou a incomodar. E então veio o som. Passos. Não meus. Os meus eram firmes, com cadência. Esses eram mais suaves, arrastados, como se alguém andasse descalço, com o pé encharcado. Olhei para trás. Nada. Continuei. A cada passo, os sons aumentavam. Primeiro um, depois dois, depois três pares de passos. Todos atrás de mim. No mesmo ritmo. Mas eu estava sozinho. Tinha certeza. A lanterna começou a falhar. Dei umas pancadas, e ela apagou por 3 segundos. Quando voltou, tinha algo lá na frente. Uma silhueta. Parada. Me esperando. Era baixa, curvada, como se a coluna estivesse quebrada. E o rosto era coberto com um pano amarrado. Um tecido velho, meio translúcido. E mesmo assim, eu vi que tinha algo se mexendo por baixo, como se houvesse uma boca tentando rasgar o pano de dentro para fora. Eu parei. E aí veio a voz. Você entrou, mas vai sair? Não era uma pergunta. Era um sussurro dentro da minha cabeça. Meus joelhos tremeram. Comecei a andar de ré, devagar. Não quis dar as costas. E a coisa? Ela deslizava também. Sem pressa. Como se dançasse com meus passos. O pano começou a rasgar. Aos poucos. E eu corri. Corri com tudo que tinha. Os sons aumentaram. Os passos atrás viraram corrida. E então gritos. De vozes diferentes. Criança. Mulher. Velho. Todos gritando meu nome. Elias. 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 Saí do túnel tropeçando, com o rosto arranhado de tanto cair. Caí de joelhos na terra do outro lado. Olhei para trás. Ninguém. Mas o túnel não parecia o mesmo. Estava menor. A entrada mais estreita. Quase não parecia caber uma pessoa. Voltei para a cidade mudo. Passei mal, tive febre por 3 dias. Não falei sobre o que vi até agora. Só escrevi isso porque sei que estou perto da hora. Queria que alguém soubesse. O túnel do Silveira ainda está lá. Só que taparam as 2 entradas com concreto grosso. Dizem que foi por segurança. Mas de madrugada, quem mora perto, jura que ouve vozes de dentro. Chamando por alguém que já entrou. Meu nome é Leandro, tenho 32 anos. Durante a pandemia, no final de 2020, precisei sair da casa dos meus pais. Consegui um emprego novo como redator numa agência e achei um apartamento pequeno no centro de Campinas, interior de São Paulo. O prédio era antigo, década de 60. Azulejos bege na fachada, elevador barulhento, vizinhos quietos demais. O aluguel era barato até demais. Só descobri o porquê depois. Fiquei com o 405. Um apartamento de 1 quarto, estreito, com um corredor comprido que levava até a sala. A vista dava direto para um outro prédio, muito próximo.
Parecia que todo mundo se espionava sem querer. Na primeira semana, tudo correu normal. Silêncio, tranquilidade. Só um detalhe me incomodava. Todas as noites, exatamente às 3h14 da manhã, a campainha tocava. Uma vez, achei que fosse engano. Na segunda, coincidência. Na terceira, comecei a achar que alguém estava me sacaneando. Mas sempre que eu abria a porta, o corredor vazio. Nenhum som de passos fugindo. Nem eco. Falei com o zelador, um senhor chamado Arnaldo. Ele olhou para mim, suspirou e disse: "Você tá no 405, né?" "Tô." "Por quê?" Ele coçou a cabeça, fez uma pausa longa e respondeu: "Esse apartamento tem histórico. Mas não posso falar mais que isso. Se quiser continuar aqui, não abre a porta às 3 da manhã." Só isso. Aquilo me deixou encucado. Mas resolvi ignorar. Até que, 2 noites depois, além da campainha, ouvi batidas fracas na porta. 3 toques lentos. Toquei o olho mágico. Nada. Mas dava para ouvir algo, como uma respiração pesada. Só que do lado de dentro. Senti um arrepio. Fui até o quarto, peguei o celular e tentei gravar o som, mas, no áudio, só saía estática. Quando voltei à porta, o cheiro no corredor era de roupa guardada por décadas, um cheiro de guarda-roupa velho molhado. Na noite seguinte, me tranquei no quarto, ansioso. E, às 3h14, ouvi a campainha. Mas dessa vez, ela não parou. Ficou tocando direto. De forma insistente, como se alguém estivesse segurando o botão. Fui até a porta e gritei: "Quem é?" A campainha parou. E então, ouvi a voz. Era fraca, fina, como de criança. "Abre, tá frio aqui fora." Mas a voz não vinha do corredor. Vinha de dentro do apartamento. Atrás de mim. Gelei. Virei devagar. E por um segundo, juro por tudo que vi uma sombra pequena, agachada no canto do corredor, com os olhos brilhando como luzes vermelhas fracas. Corri. Passei a noite na casa de um amigo. No dia seguinte, decidi pesquisar o que aconteceu ali. Fui atrás de arquivos antigos, jornais, falei com moradores mais velhos. Em 1992, uma mulher chamada Yolanda morava no 405 com a filha, Beatriz, de 6 anos. Segundo o jornal, a menina desapareceu sem deixar rastros dentro do apartamento. Nada foi arrombado. Ninguém ouviu gritos. A mãe ficou dias trancada, recusando ajuda, dizendo que a menina estava dentro das paredes, brincando com o homem do corredor. 3 semanas depois, a mãe se jogou da sacada. O apartamento ficou vazio por anos. Até reabrirem para aluguel. Voltei lá só para buscar minhas coisas. E antes de sair, olhei uma última vez pelo olho mágico. No corredor não havia ninguém. Mas do lado de dentro, a porta do quarto estava entreaberta, e eu podia ver um par de pés pequenos, descalços, atrás dela. Parados. Esperando. Deixei tudo. Nunca mais voltei. Hoje, sempre que ouço uma campainha de madrugada, meu coração dispara. E juro, às vezes, ainda ouço aquela voz no fundo da minha cabeça. Abre, só um pouquinho. Relato de Caio Tavares, 28 anos, publicado em fórum fechado em abril de 2023. Não sei se devo escrever isso, mas estou num ponto em que o silêncio pesa mais que o medo. Talvez contar ajude a processar. Ou talvez, isso me obrigue a aceitar que não foi imaginação. Ano passado, eu e 4 amigos, a Júlia, o Fred, o Bruno e a Dani, decidimos fazer uma trilha com acampamento de 2 dias na Serra da Mantiqueira, entre Minas e São Paulo. A gente já tinha feito trilhas antes, mas dessa vez queríamos isolamento total. Um lugar mais fundo, sem sinal de celular, sem chance de encontrar outros grupos. Só a gente e o mato. Fomos em 2 carros, deixamos os veículos no fim da estrada de terra e caminhamos por quase 4 horas. O plano era simples, acampar num platô que o Fred tinha marcado no GPS, com vista para um vale, perto de uma nascente. Chegamos no fim da tarde. Montamos as barracas, fizemos comida. Tudo certo. Rimos muito. Até aí, normal. Até, o detalhe que começou estranho e passou despercebido. Quando fui ajudar a Dani com a barraca dela, notei que o Fred montou 2 barracas, mas sozinho. Perguntei por quê. Ele riu e respondeu: a menor é minha, a outra é reserva. Nunca se sabe. Achei prático. E segui a noite. Mas ali foi a primeira faísca. Por quê? Ninguém levou barraca extra. Nem avisamos que alguém novo viria.
Mas o Fred montou como se alguém estivesse chegando. E aquilo já parecia natural para ele. Na segunda noite, depois de uma trilha curta até uma cachoeira, voltamos cansados. O tempo virou. Começou uma garoa fina, e o vento ficou gelado. Cada um entrou na sua barraca. O silêncio da floresta parecia diferente. Não de assustador, mas de atento. Como se tudo estivesse escutando. Eram umas 2 horas da manhã quando acordei com passos. Leves, mas não de animal. Eram compassados, humanos. Saí da barraca devagar e vi a silhueta do Fred, em pé, de frente para a barraca reserva. Ele não se mexia. Só olhava. A chuva caía fraca, e mesmo assim ele estava sem capa, parado ali. Sussurrei. Fred, tá tudo bem? Ele virou o rosto devagar e respondeu. Ele tá dormindo. Quem? O cara da quinta barraca. Minha espinha congelou. Fiquei paralisado. Só havia 5 pessoas naquela viagem. Eu, Júlia, Fred, Bruno, Dani. E 5 barracas agora, mas uma delas não devia existir. Voltei devagar. Tranquei minha barraca com o zíper. Tentei convencer a mim mesmo que ele estava de sacanagem, ou sonâmbulo. Só que o silêncio lá fora não era mais silêncio. Era expectativa. No dia seguinte, ninguém comentou nada. Mas a Dani veio me perguntar, de canto. Você, ouviu alguém andando de madrugada? Achei que fosse você. Eu menti e disse que não. Mais tarde, quando desmontamos tudo, percebi outra coisa. O Fred não desmontou a barraca reserva. Simplesmente deixou ela ali. Sozinha. Abandonada. Cara, você esqueceu sua barraca extra. Ele olhou, sério. Pela primeira vez, sem piada. Não é minha. A gente riu, achando que ele estava só alimentando a história. Mas o tom dele tinha alguma coisa errada. Uma firmeza sem expressão. No caminho de volta, o clima mudou. Dani e Bruno discutiram por bobagem. A Júlia ficou quieta o tempo inteiro. O Fred sumiu no mato por quase meia hora e voltou como se nada tivesse acontecido. Ninguém mais comentou sobre a quinta barraca. Mas à noite, no grupo do WhatsApp, o Bruno mandou uma foto. Ele tirou sem querer, enquanto arrumava a mochila. Na imagem, dava para ver o grupo sentado ao redor da fogueira, e alguém em pé, afastado. Um homem. Alto. Usando um chapéu velho. Não era ninguém do grupo. Não levamos chapéu. Nem tínhamos roupa escura como aquela. A foto foi apagada minutos depois. Ninguém mais falou sobre isso. Uma semana depois, o Fred deletou o WhatsApp. Sumiu das redes. E nunca mais respondeu. Hoje, sempre que alguém me fala de acampar em lugar isolado, eu me pergunto se alguns espaços na mata não são nossos. Se alguns lugares já têm seus próprios habitantes. E talvez, eles só estejam esperando alguém esquecer uma barraca. Abrir espaço. Talvez a gente tenha levado um a mais, sem perceber. E o pior, talvez ele não tenha voltado sozinho. Me chamo Luciano, tenho 47 anos hoje. Moro em São Paulo, mas cresci no interior de Pernambuco, em uma cidade pequena chamada Triunfo. Esse nome bonito, meio pomposo, não condiz com o clima de lá. Triunfo é cercada por morros, pedras velhas e uma neblina fina que parece não se dissipar nunca. Quando era criança, minha avó dizia que a neblina era o bafo dos que ficaram presos entre os mundos. Na época, eu ria. Hoje, não rio mais. Em 1989, meu pai comprou um terreno grande, com uma casa simples e um quintal que parecia uma floresta. A gente se mudou no fim do ano. Meus pais estavam felizes, era a primeira casa própria. Mas desde o começo, algo não encaixava. Era como se o quintal respirasse. Não sei explicar melhor. O mato crescia rápido demais, mesmo no calor. Às vezes, os cachorros latiam para um ponto específico, perto do fundo, onde tinha um velho poço de pedra. O poço estava tampado com uma laje grossa e uma cruz de madeira fincada em cima. Achei estranho, mas ninguém falava muito disso. Meu pai dizia que era superstição da antiga dona, uma senhora chamada Ismênia, que tinha morrido 2 anos antes. Segundo os vizinhos, ela era muito religiosa. Andava sempre com uma vela acesa à noite, murmurando orações para manter o que estava lá embaixo adormecido. A gente achava que era coisa de velho. Um dia, brincando de esconde-esconde com meu primo Roni, fui até o fundo do quintal. Ele se escondeu atrás de uma bananeira, e eu fui atrás. Quando passei perto do poço, ouvi um som. Um som úmido, quase um gemido, vindo debaixo da laje.
Na hora pensei que fosse eco de algum bicho. Mas o que veio em seguida não tinha explicação. A cruz de madeira estalou, sozinha, e caiu de lado. Aquilo ficou na minha cabeça. Naquela noite, sonhei com o poço aberto. Havia um buraco sem fundo, dentro dele, algo branco subindo devagar, com braços longos e finos, como gravetos. Acordei suando, com a garganta seca. Nos dias seguintes, minha mãe começou a reclamar que ouvia passos no corredor à noite. Meu pai dizia que era o telhado, os bichos. Mas eu vi também. Uma vez, quando levantei para beber água, vi uma sombra magra atravessando a cozinha. Não andava, deslizava. O cachorro, um vira-lata chamado Dengo, parou de comer. Só ficava encolhido no canto, encarando a porta dos fundos. Na última noite dele, ele latiu sem parar por horas, até o latido virar um ganido e cessar de vez. Meu pai mandou tirar a cruz e a laje, dizendo que ia cimentar o poço de vez. Quando os pedreiros foram tirar a tampa, encontraram algo estranho, o fundo não estava lá. Jogaram uma lanterna acesa e não ouviram nada bater. Nenhuma parede. Nenhum respingo. Só o som da lanterna caindo, e depois um ruído seco, como de alguma coisa respirando. Eles não voltaram para terminar o serviço. Depois disso, a casa ficou insuportável. Minha mãe começou a andar pela casa com um terço na mão. Sussurrava sozinha, falava que via uma mulher no quintal, parada ao lado do poço, de vestido preto, com o rosto coberto por um véu. Dizia que era Ismênia, e que ela estava triste porque abriram o portão. A gente se mudou às pressas. Meu pai nunca falou nada. Vendeu a casa pela metade do preço, para um casal de fora. Meses depois, soubemos que a mulher se jogou no poço e o marido desapareceu. Hoje, a casa tá fechada. O mato tomou conta. O poço ainda está lá. E às vezes, quando volto para Triunfo para visitar parentes, passo por aquela rua. E juro por tudo que é mais sagrado, mesmo de longe, dá para ouvir a respiração vindo do fundo do quintal.